Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento a Silene, uma alegria de estarmos num dia tão gostoso hoje, né? Aqui a temperatura está amena, final de semana é que vai fazer frio, mas agora, graças a Deus, vamos passar uns dias com uns 14 graus à noite, então tá bom. Mas nós vamos passar o microfone para a querida Jane, nossa irmã do coração, filha, né? Mas mais bem a filha, é bem mais nova que eu. Não é tanto assim, não. Bom dia, gente. Que Deus abençoe nesse domingo gostoso, que tem um sol lindo lá fora e não está quente, né? Bom dia, nem frio demais. Como primeiro instante, a gente sempre escuta a mensagem do Momento.com e hoje ela é lindíssima, viu, gente? Aparência da alma. Há um antigo conto popular japonês que narra a história de uma moça tiranizada pela sogra. Tudo era motivo para ela brigar e xingar. A jovem sofria calada, sem responder. Certo dia, um monge andarilho bateu à porta da casa e a nora lhe deu um bolinho de arroz. Quando soube, a velha senhora ficou furiosa e a mandou buscar o alimento de volta. Muito constrangida, ela obedeceu. Procurou o homem e explicou que teria de levar o bolinho. O monge sorriu e devolveu. Também deu a ela uma toalha que deveria ser usada para enxugar o rosto e amenizar o peso da convivência com a mãe do marido. A partir desse dia, a irritadiça mulher começou a notar que sua nora ficava cada vez mais linda. Isso alimentou sua raiva e inveja. Numa manhã, viu-a enxugar o rosto com a toalha e observou que ela ficava mais bela e radiante. Acreditou tratar-se de um objeto mágico e planejou pegá-lo para si. No dia seguinte, enquanto a jovem foi ao mercado, ela roubou o presente. Lavou o rosto e o enxugou uma vez. Nada aconteceu. Esfregou o rosto com mais força. Sua aparência começou a se alterar. Entretanto, em vez de rejuvenescer como esperava, assumiu a aparência de um monstro. Horrorizada, deu um grito e desmaiou. Quando a nora chegou em casa, viu o que parecia ser uma criatura monstruosa. Tentou fugir. A mulher, chorando, implorou por socorro. Reconhecendo a voz da sogra, ela se comoveu. Saiu pelo vilarejo em busca do monge. Ele saberia com certeza como reverter aqueles efeitos da toalha. Quando finalmente o encontrou e contou o sucedido, o andarilho sorriu e disse: quando uma pessoa usa a toalha, revela a aparência de sua alma. Para que ela volte a ser como antes, basta enxugar o rosto com o outro lado do tecido. Assim foi feito, e a velha senhora recuperou a forma anterior. O mais interessante é que algo se modificou nela depois do ocorrido. Parou de ofender a nora, alterando a maneira de tratamento para com ela. Compreendeu que o aspecto monstruoso provocado pela toalha mostrava em verdade a pequenez de sua alma. Envergonhou-se da maneira cruel com que tratava a esposa do filho e se esforçou para mudar. Envelheceu feliz, abandonando a raiva, a inveja e a maldade. Quando cultivamos o orgulho, o egoísmo, a raiva, a inveja, a maledicência, moldamos nossa alma com uma aparência feia, monstruosa. Se aplicamos o amor, a caridade, a amizade, a solidariedade, a bondade, assumimos formas luminosas de inigualável beleza. É possível modificar a alma por meio da autotransformação,
da mudança de padrão vibratório. Isso requer coragem. Olhar-se, ver-se por dentro e assumir o que precisa ser mudado. Depois, é preciso fortalecer os bons sentimentos que trazemos no íntimo. Alguns mais desenvolvidos, outros menos. Assim, não importa a idade e a aparência física que tenhamos, nossa alma assumirá o aspecto inconfundível das pessoas de consciência leve. Você pode se cadastrar para receber em seu endereço eletrônico textos selecionados do Momento Espírita. Entre no site momento.com.br, cadastre seu e-mail e receba com regularidade o Momento em Casa. Lindinha, né? Você viu como é que é? Vão cair outra vez na reforma íntima, no autoconhecimento, né? Na modificação moral que nós estamos precisando. Eu brinquei com Jane ontem quando nós resolvemos, né, o tema do programa, e falei para ela: Jane, nós duas é que precisamos mais, porque nós estamos estudando antes de comentar lá na rádio. Então, mas, brincando, ela é muito mais educada que eu. Quem disse? Mas, sabe, é um assunto assim que a gente fica analisando, hoje em dia é meio difícil, porque tanto a mãe quanto o pai precisam procurar os recursos financeiros, porque a vida também é bem difícil, né? As coisas estão caras, né? E as crianças são relegadas a terceiros. Muitas vezes a avó, que já está cansada da vida, Jane mesmo no posto de saúde, às vezes nos conta os casos, né, das avózinhas que levam as crianças. E a avó é assim, né, eu vejo por mim. É a parte boa, porque a gente estraga os netos em vez de cuidar deles, né. Então, a gente releva muita coisa que a gente não deveria relevar, entendeu? Mas quem tem que educar são os pais. E a educação vem desde o exemplo. Então, eu vejo as mães hoje em dia, elas acreditam nos filhos, os filhos ela não sabe. Temos no nosso estudo de sábado lá na casa, Jane, 2 professores no grupo, o Joel e a Vânia. E 3, aí tem o Vini aposentada, né? Também pegou assim uma fase difícil. Mas o Joel fala que é engraçado porque chama mais atenção dos professores, os alunos que são, vamos dizer assim, os piores da classe, os mais mal educados, né? Que precisam de apoio. Todo mundo sabe o nome, tudo, e os bonzinhos que tiram nota boa, que prestam atenção, esses não precisam de ajuda. Então ele falou, às vezes a gente não sabe nem o nome das crianças, né? Ele brincou com a gente, mas ele conhece muito, ele é professor já está quase para aposentar. Então, a gente nota-se um desrespeito em todos os sentidos nos jovens de hoje. E isso falta porque é o que nós precisaríamos estudar, né? O Jason de Camargo, quando ele... Eu tenho um livrinho dele que é a Educação dos Sentimentos. Ele diz assim, que as pessoas, as criaturas, estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade, das demais virtudes que esperam o momento da gente, né, desenvolver adequadamente essas questões. E é verdade, porque isso daí a gente estimula os nossos filhos, a gente estimula os nossos alunos, né, os nossos netos, mas a obrigação mesmo é dos pais, né? A primeira obrigação. Então a gente costuma ouvir, por exemplo, alguém indesejável atende toca o telefone e o pai fala que eu não estou. Não é? Isso aí eles falam muito, né? Então, o que acontece? Está ensinando a criança a agir erradamente, a mentir. E isso é uma falha, porque se a gente, nas pequenas coisas, sugere a mentira,
eles vão, partindo daí, sempre mentir. Então, esse desenvolvimento moral, que é o principal, porque quando a gente volta para o plano espiritual, a gente não leva nada, nem o corpo físico, nada de material. As coisas materiais a gente conquista aqui, né, para viver, para aprender, para você modificar, desenvolver o conhecimento, etc, etc, né? Mas a gente leva o quê? O que temos no coração, tanto de bom quanto de ruim. A vida material é para você entrar na vida material de um jeito e sair melhor. Não é para você ficar na mesmice ou piorar e angariar mais coisa errada. Então tem que começar a analisar isso na vida, não é, Jane? Toda pessoa tem que ter essa responsabilidade perante a vida. Uma bênção que Deus nos deu de oportunidade de aprendizado. Você comentando sobre os jovens, não é? É uma responsabilidade grande demais, e as coisas estão tão interessantes que nós estávamos conversando outro dia, uma professora universitária comentando que no curso de medicina, menina, que muitas vezes o aluno tirou uma nota que não era aquela nota ideal, quem liga reclamando é pai e mãe, que o menino não reclama, que é o pai e a mãe, e que se deixar, a mãe quer assistir a aula junto com o filho. Cadê a responsabilidade de cada um, né? Cada um é o espírito imortal que reencarnou com essa necessidade de se melhorar. Essa é a finalidade da reencarnação. E o exemplo que você deu, né, do telefonema, a Ângela fez uma palestra muito boa na quarta-noite, essa semana em Cambé, com o título Sim, Sim, Não, Não, que é exatamente sobre essa situação de você ser correto em todos os sentidos, né? Você ser verdadeiro. E é isso que a gente tem que exemplificar, porque os nossos jovens estão precisando, e o Brasil muito mais, porque a gente vê uma mudança no mundo tão interessante. Nós vemos assim que os americanos, que sempre foram mais frios, os filhos saíam de casa com 14, 15 anos, não voltavam mais. Agora eles estão afetuosos, cuidando das famílias. O Brasil está desligado. Os pais, cadê? Estão trabalhando 24 horas aí para angariar o dinheiro, e os filhos estão sendo colocados nas mãos de terceiros. Então é preciso muito amor e disciplina também. Disciplina é importante. Disciplina não é castigo, é necessário. Até tem um estudo da Inglaterra que avaliou durante 10 anos 10 mil crianças, quer dizer que é um estudo bem intenso, e descobriu que até o cérebro precisa de disciplina, que a criança que dorme cada dia numa hora diferente, que não tem hora certa para dormir à noite, ela vai ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na escola, não consegue aprender e não consegue parar quieto, porque o cérebro precisa de disciplina. Olha só, a disciplina não é o que o Emmanuel colocou para o Chico Xavier, que ele precisava fazer para poder fazer a tarefa na mediunidade que ele estava delegando. Ele falou disciplina, que mais? Disciplina, que mais? Disciplina. Então é amor e disciplina, que o espírito disciplinado e amoroso é alguém que pode fazer a diferença. Você sabe, Jane, a gente fala assim, né, desenvolver virtudes. Eu vou colocar aqui assim o meu pensamento, o meu raciocínio. Para mim, o meu raciocínio, reforma íntima, é desenvolver virtudes. E aí ele fala assim, desenvolver virtudes, mas o que é virtude? Aí André Luiz, num livrinho chamado Agenda Cristã, na página 95, né, que é a minha edição, né, ele diz assim: virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do próprio esforço que você deve usar e engrandecer
no momento oportuno. Tudo na vida depende da nossa vontade. Tudo. Se eu precisar perder um pouquinho de peso, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar, acionar minha vontade lá em cima. Se eu precisar estudar alguma coisa, tenho que largar o que eu gosto e pegar a vontade e fazer o que eu não gosto. Né? Mas é tudo na vida depende do quê? Da disposição nossa, da vontade. As virtudes, as coisas boas, vai depender da nossa vontade. Então, a virtude, o que é? São a evolução moral nossa. É procurarmos as leis que regulam a felicidade. Jason fala isso no livro dele, da Educação dos Sentimentos. Ele fala isso, que as leis que regulam a felicidade do homem estimulam o quê? O perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade, todas as virtudes que elevam o ser humano à condição de espírito sublimado. Olha que bonito, tá? Ele diz assim, o amor une as pessoas, a bondade aproxima os indivíduos, enquanto tudo aquilo que não eleva, separa. E é verdade, né? O ódio, o ressentimento, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a violência, tudo isso que separa. Ai, aquela pessoa vem vindo, vou voltar, vou virar a esquina, vou fazer outra coisa, vai se queixar, está sempre falando mal da vida alheia, não é? Então, é assim, separa as pessoas. Por isso que a gente tem que prestar muito, mas muito atenção. Alzira, lá em Sacramento, um ponto dos principais que eles têm é justamente isso, educar o pensamento, educar o sentimento. Estava comentando com a Silene agora há pouco, que na questão 919 do Livro dos Espíritos e na 919A, é uma resposta tão sábia de Santo Agostinho sobre esse conhecimento de si mesmo, que é o que a gente precisa para se melhorar, e que a gente nunca lê na íntegra, porque é compridinho, mas hoje nós vamos ler para vocês, porque é a resposta que nós precisamos para nos educar. E o Kardec pergunta, né, na questão 919, qual que é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Porque o mal é uma coisa assim, que se a pessoa não tiver vontade, não for um espírito que se direciona na linha reta do bem, ela pode se arrastar nele, né? E a resposta é, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec, ele pergunta, mas compreendemos toda a sabedoria desta máxima, essa frase, né? Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Como que a gente consegue conhecer a gente mesmo, né? E essa resposta foi dada pelo Santo Agostinho. Ele diz assim, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância.
Se fizestes alguma coisa que censurais em outro, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se ela fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, para advertir-vos com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de melhorar-se, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos? O alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Aí nós vemos que nós precisamos avaliar as nossas emoções,
São as nossas emoções que dizem como nós estamos. Porque às vezes a pessoa, diante de uma situação, ela sente uma emoção de raiva. Ela sente raiva ainda. Ou ela tem uma emoção difícil. Ela tem que avaliar suas emoções para conseguir melhorar a si mesma. E um meio bom que a gente poderia até usar é um meio que a doutora Elizabeth Kubler-Ross ela ensinava nas suas palestras, aquela grande psicóloga americana que foi a pioneira dos estudos dos fenômenos de quase morte, né? E ela ensinava a pessoa a morrer em paz, né? Que ela conversava com quem voltava da morte, não tinha morrido, e contava o que tinha presenciado. Ela começou a ensinar que a morte não dói e que a gente tem que morrer em paz. E aí pensar assim, o que será que as pessoas vão dizer de nós no nosso velório? Nós temos que pensar nisso, gente. Pensar na nossa morte todos os dias, como que nós vamos chegar lá no mundo espiritual. Tem gente com quem nós conversamos essas coisas. Eu não. Ficar pensando na morte parece que tem medo. Não é questão que a gente vai desencarnar amanhã, mas só Deus sabe a nossa hora. Pode ser a qualquer hora, e é melhor a gente ir em paz, preparado, como diz o Santo Agostinho aqui, né? Chegar lá, não ter ninguém a nos acusar, nem nossa consciência, porque o nosso grande juiz somos nós mesmos. Você falou em consciência, Jane. Tem na Revista Espírita, de 1860, na página 132, na que eu tenho em casa, né, minha brochura. Cada homem tem em si o que chamais de uma voz interior. É o que o espírita chama de consciência, um juiz severo que preside a todas as ações da vossa vida. Quer dizer, então, ninguém, quando a gente volta para o plano espiritual, o espírito superior não vai ficar cobrando da gente, sendo o juiz da gente. Ele entende porque ele passou pela mesma situação. Ele também tem no coração dele, ele tem aquele desejo de que as pessoas evoluam. O nosso anjo da guarda, o que ele faz? Ele está conosco para que a gente não caia tanto em tentações, não vá para as nossas, nos desvios de conduta, né, moral. Ele está junto da gente, nos intuindo, mas muitas vezes a gente repele. Por quê? Porque a gente não escuta, porque a gente não presta atenção no nosso pensamento, a gente não presta atenção na palavra antes de falar. E isso daí é tudo o que é? Falta de educação, né? Falta de princípios simples, né? E no fim a nossa consciência cobra, porque quando a gente chega do lado de lá, a gente não tem aqueles subterfúgios que a gente tem aqui, as desculpinhas que a gente tem aqui, né? Eu fiz isso porque fulano também fez, fulano... a gente vai sempre na cola dos outros, a maldade e a bondade. Então, a gente tem que trabalhar em nós já aqui, porque as predisposições nós levamos. Tudo que as escolhas são nossas, e essas escolhas tanto nos levam para o bem como para o mal. Se levar para... tem uma mensagem de Leon Denis, quando ele fala da dor, né, da esperança, no livro Problema do Ser, o Destino da Dor, ele diz assim, que o sofrimento não é muitas vezes mais do que a repercussão das violações da ordem eterna. Porque existe uma lei eterna. A lei fala para a gente perdoar, para a gente ser solidário, para a gente ter caridade, certo? Isso daí são as leis divinas. É o que Jesus veio. No fim, a gente cai no Evangelho de Jesus. E o que acontece? Evangelho para velho, para criança, né? E a gente está só preocupado em quê?
em comprar a casa, em comprar o carro, em trocar uma roupa, e aí uma festa, ou não sei o quê. Coisas que não vamos levar para o plano espiritual, porque tudo isso da materialidade vai ficar aqui. Então, nós não podemos esquecer que a gente tem que prestar atenção no nosso pensamento. Muitas vezes, a gente está assim tão ocioso que, no fim, vem um pensamento que não é nosso. Por quê? Porque eu abri a minha guarda, estou tão preocupada com as coisas materiais. Então, porque quando a gente está em dor, o nosso anjo da guarda fala assim, agora ele vai me escutar. Por quê? Porque a gente está com dor, a gente ajoelha, a gente pensa em Deus, a gente, né, muda a sintonia. Aí o anjo da guarda está diretamente ligado a nós, nos auxiliando. Então, a dor, geralmente, é um ponto positivo. Quando a gente está com algum dor ou sofrimento, vamos analisar, não foi Deus que quis castigar a gente, não, Senhor, é resultado dessa repercussão que ele fala aqui, das violações da ordem eterna cometidas. Mas como partilha de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. A dor é uma condição de progresso. A gente aprende. Você sofre, sofre, sofre. Quando chega o momento, você fala assim, burrice, né? Fazer a mesma coisa para sofrer de novo. Então, a gente começa a entender que não pode ser daquele jeito. Tem que mudar. Vamos raciocinar, prestar atenção no nosso pensamento. O que está sugerindo esse pensamento? É meu? Se é uma coisa negativa, vamos mudar. Temos que pensar, temos que analisar o nosso pensamento. E não nos deixarmos levar nas torrentes, né, das vontades materiais. Nós temos aqui aquele livrinho que todo programa a gente traz, porque tem um pouco de tudo, né? Que a Joana de Ângeles responde, através da psicografia do Divaldo, e essa é do livro Ser Consciente. A pergunta é, como trabalhar a mente em busca do autoconhecimento? E o espírito de Joana de Ângeles responde, a necessidade de tornar a mente um espelho e postar-se de frente dela desnudo é inadiável. Quer dizer, você está olhando suas ações no espelho, enxergando o que você faz, o que você pensa. Diz ela assim, somente através de um exame da própria realidade, observando-se sem emoção, o que impede os sentimentos de autocompaixão, como os de autopromoção, de justificação ou culpa. Você tem que se analisar assim, sem ter essas situações. Não, como disse a Silene agora há pouco, eu fiz por causa disso, ou eu falei por causa daquilo, ou foi o fulano que me provocou aquilo. Tem que estar livre de tudo isso e observar-se. Somente assim, através de um exame da própria realidade, observando-se sem emoção, consegue-se um retrato fiel do que se é e do que cumpre fazer-se para mais amar-se e ajudar-se como segmento imediato do esforço. Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se em uma atitude infantil repressiva, qualquer tentame exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo quando não se torne perturbador. Ninguém é culpado conscientemente de ser frágil, ocorrência natural do processo de evolução. Não obstante, a permanência na postura denota imaturidade psicológica ou manifestação patológica do comportamento. Então a gente lembra, né? Às vezes fico pensando, como que aquele povo antigamente, 800 anos antes de Cristo,
500 anos antes de Cristo, na época do Cristo, tinha tanto espírito que já tinha essa compreensão intensíssima. Ó, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. E aí nós vemos o Gamaliel lá no livro Paulo e Estevão, orientando, através da psicografia do Chico Xavier, de Emmanuel, orientando o Saulo, que ele tinha que entrar dentro dele mesmo, que era bom ele ir para o deserto, meditar, que os grandes espíritos do passado, como Josué, tinham entrado na terra prometida, que era uma terra de difícil acesso e ninguém tinha entrado dentro dela. E quando ele entrou com um amigo, todo mundo tinha instado a não fazer aquilo, que era perigoso, que era uma condição difícil, que eles podiam até morrer, mas eles tiveram coragem e entraram. E voltaram dizendo que naquela terra brotava leite e mel. Aí o Gamaliel fala para o Saulo que essa terra desconhecida é o nosso mundo interno. Olha que sabedoria na época do Cristo, e que era necessário mergulhar em si mesmo para se melhorar, e foi o que o Saulo fez. Ele seguiu o exemplo do seu mestre, que era Gamaliel, sua orientação, foi para o deserto, ficou lá uns 5 anos se avaliando, olhando suas emoções negativas, estudando o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, através de Mateus, todos os ensinamentos. E quando passou aquele tempo, ele tinha um novo olhar. Ele não tinha mais aquele olhar orgulhoso, duro. Ele era um homem humilde, que se tinha renovado. Humildade é grandeza, gente. Humildade não é miséria. Humildade é grandeza do espírito. Jesus era humilde. Reconhecia-se diante de Deus como Deus sendo Pai, e todos nós seus filhos. A humildade nos leva a pensar nos outros como seres iguais a nós, não somos melhores do que ninguém. Então Saulo se transformou, o orgulho cedeu lugar à humildade, aquele homem que havia lutado por Moisés, que havia mandado destruir as famílias cristãs, achando que o Cristo era um simples carpinteiro. Onde já se viu um Messias divino ser um simples carpinteiro? E ele se rendeu e se tornou um homem sábio, valoroso, muito mais corajoso do que era, porque aí ele enfrentou todos os dissabores para nos trazer o Evangelho, a Boa Nova de Jesus. E nós hoje somos um mundo que conhece o Evangelho do Cristo graças ao apóstolo Paulo. Sabe, Jane, a gente vê, Leon Denis, na época logo depois que Kardec foi para o plano espiritual, quando ele estuda no problema do ser discernidor, desculpe, o livre-arbítrio, ele diz o seguinte: o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade quando as leis universais que lhes são externas se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução, tá? Então, no dia em que o homem se penetrar da lei e fizer dela norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que ele se possui, domina e governa a si mesmo. E mais recentemente, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, o espírito Hamed, é o espírito que o Francisco psicografou, ele diz no Despertar da Consciência: não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas acordar e aprimorar as coisas de dentro. Quais são essas coisas de dentro?
O pensamento, o sentimento, a vontade são potenciais da alma. Pensamento, sentimento, vontade, consciência e tal, né? São potenciais interiores. E identificar as nossas fraquezas tentando modificar. É o que a Jane leu da questão 1019, né, Jane? 919 do Livro dos Espíritos. Então, os Espíritos nos exortam isso. A responsabilidade nossa de melhorarmos as nossas atitudes, melhorarmos o nosso interior, não levar tudo muito a sério. Cada um tem o seu momento. Para nós, às vezes, a gente acha que uma coisa está certa naquele instante, mas o outro ainda não chegou com o raciocínio dele no nosso instante. A gente vê isso muito quando a gente conversa com os espíritos, né? Cada um tem o seu momento. Deus é tão bom, tão maravilhoso. A espiritualidade amiga, ela não cutuca ninguém, não julga ninguém. Né? Se ele é evangélico, ele vai encontrar o pastor evangélico que vai direcionar a sua vida. Se ele é católico, ele vai encontrar o padre que vai direcionar a sua vida no plano espiritual. Eu acho isso maravilhoso, porque religião é rótulo, gente. Todas as religiões cristãs, quando se fala do Evangelho de Jesus, todo mundo fala igual. Ultimamente, na semana passada, foi batizado do meu neto, o caçulinha. A minha nora é católica. Então, ela quis fazer o batizado na igreja católica. Agora, porque eu sou espírita, eu não vou? Não é assim. Não vou deixar de ser espírita por assistir a uma missa. Olha, tive uma grata satisfação. O padre era um velhinho, bem cabelinho branco, mais velho que eu, né? Mais velho que eu. Estava quase se aposentando, acho que ele estava. Na igreja da Imaculada Conceição, que é bem pertinho da casa da minha nora. E aí, eu assisti à missa, nós assistimos à missa, depois foi o batizado. Ele falou sobre a prece, como Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, para Pedro. Pedro, né, pergunta para Jesus, ensina-nos a orar, falou para Jesus. Então, ele pegou, daí ele foi lá, na época dos profetas, quando fala da conversa com Jesus, e olha, com Deus, e olha, gente, ele falou a mesma coisa que a gente aprende na doutrina espírita. Por quê? Não existe subterfúgios quando se estuda Jesus. Todas as leis morais de Jesus, os seus ensinamentos para a gente alcançar a felicidade, não tem, é igual. Ele falou igualzinho o que a gente aprende com a doutrina espírita. Com todo aquele cabelinho branco, aquela voz calma, tranquila. Recebeu abraços de um monte de jovens que estavam na missa. Aquele direcionador de almas, que é católico. Ele não está errado. Ele está certo, ele está lá, ensinando corretamente o Evangelho do Cristo. E é isso que a gente não pode julgar ninguém. Todas as religiões estão certas para as pessoas que necessitam daquele apoio, daquela imagem para poder rezar. Ontem foi tão interessante, o Cláudio até, eu estava assistindo meus doramas que eu gosto, já eram 10h30 da noite, por aí. E aí ele pega e me chamou, Sila, vem cá, vem ver. Eu fui lá, ele estava assistindo televisão no quarto, e ele mostrou, em cima da Aparecida do Norte, da igreja, da cúpula da igreja, uma imagem de Nossa Senhora. Uma imagem de uma santa com as mãos assim. E eu fiquei, será que isso daí eles implantaram? Mas tinha tanta gente que foi atraído por aquela imagem. Porque o Papa mandou tirar as imagens, né, das igrejas. Eles tiraram a Nossa Senhora Aparecida. E no fim, eu falei, será? Mas será que, mesmo que fosse, né, mas ficou tanto tempo lá, assim, depois acho que deve ter esvanecido, sei lá. Mas o que é? O pensamento da pessoa. A devoção dela que se reporta a Deus através daquela imagem da santa. Então, a gente não pode de jeito nenhum julgar ninguém.
O problema todo é a gente estudar Jesus e colocar ele em prática, não é só falar. As coisas externas é isso. Eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que ser caridoso, indulgente e tal, mas e aí? Eu coloquei já nos meus sentimentos, nas minhas ações? É difícil, né? É difícil. Nós temos aqui de novo, da Joana, a continuação. Qual que é a finalidade do autoconhecimento e como alcançá-lo? Ela diz assim: o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Acomodada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que lhe estão ao alcance, bastando-lhe apenas dispor-se a desdobrá-las. O autoencontro pode ser logrado através da meditação reflexível, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade de sua existência corporal e do futuro que a aguarda. Ao lado da meditação, encontra-se a ação solidária no concerto social, que alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo, limpando-o dos caprichos do ego e liberando-o das arbitrárias injunções limitadoras angustiantes. O intercâmbio social, com objetivos fraternais, rompe as amarras do medo, dando outra dimensão à afetividade, sem apego, sem paixão, sem desejo, sem neurose, facultando a harmonia pessoal, sem ansiedade, sem conflito, sem culpa, ensejando saúde mental e emocional indispensáveis à física. Então nós temos que trabalhar nós mesmos. Nós estamos numa época em que a gente fica impressionado com a quantidade de pessoas tomando medicação controlada. Gente, é um absurdo. Ansiedade dominante, síndrome do pânico, processos de esquizofrenia, mas o medo virou uma coisa que deixa uma ansiedade, síndrome do pânico. Gente do céu, é preciso que nós nos olhemos, confiemos em Deus, na sua bondade, tenhamos fé de que tudo passa, as dores passam, os sofrimentos passam, e nós estamos caminhando para uma situação que nós temos que orar muito, numa vigilância e oração constante, que o mundo está muito violento, é preciso que nós tenhamos paz em nós. Aquilo que foi acabado de falar por todas nós, tanto a Silene quanto nós aqui, de que aquilo que é do exterior não deve nos aborrecer, mas cuidar do nosso interior, porque nós não sabemos, nesse mundo de provas e expiações que caminha para essa transição, estamos nessa transição, na verdade, planetária, essas situações de desequilíbrios estão intensíssimas e nós precisamos nos trabalhar muito para ficarmos em paz, mesmo que ao derredor as coisas não estejam. Jane, eu encontrei uma historinha aqui no livro Pontos e Contos. É um livro psicografado por Chico e é o irmão X que escreve. Então, a historinha é educadora, certo? É uma história inventada para que a gente possa compreender o que é necessário na nossa vida. Então, ele conta que um recém-desencarnado chegou num portal de luz para entrar no céu, do lado de lá, e aí o representante da divindade deu uma olhada nele, bem demorada, né? Assim, nos braços dele, nas mãos, porque Jesus ensinou para a gente.
que a gente deve acender a nossa luz. Acender a nossa luz é justamente isso. É você ser bom, ser humilde, é tudo isso que nós conversamos no dia de hoje. Então, aí ele pergunta para o rapaz, o que você traz? Eu vou dar uma lida correndinha, porque tem 8 minutos de programa do Dr. Zé Antônio, né? Ele vai falar hoje sobre o verdadeiro espírito. Então, ele diz assim: sempre respeitei o Senhor, adorei-o nas casas que o mundo consagra a majestade divina, que são as igrejas, tá? Reconheci a grandeza do Evangelho, aceitando-o por sublime código de salvação da humanidade, interpretando os grandes filósofos, pensadores do passado, por embaixadores dele, em favor do aperfeiçoamento gradual de nossa inteligência. Guardei a fé em todos os acontecimentos da vida. Nunca me esqueci da reverência que os mortais devem ao céu. Ouvi com acatamento as elucidações de todos os pregadores da verdade, arquivando-lhes o bom conselho. Jamais perdi a esperança da justiça perfeita que rege o universo. Cada manhã, tanto quanto cada noite, cultivei a prece sentida e pura, pedindo a assistência do alto. Prestei sincero culto aos livros sacros, meditando-lhes os textos iluminativos. Fugi, quanto pude, à presença dos ingratos e dos maus. Aí que começa o negócio. Quanto pude, à presença dos ingratos e dos maus. Abominei a companhia dos pecadores, censurei os criminosos por espírito de defesa leal do bem. Não combati as religiões por reconhecer a feição sublime de cada uma. Procurei guardar uma consciência sem mancha. Evitava o contato com qualquer lugar onde subsistisse o pecado. Temi os desvairamentos da carne e afastei-me de todas as pessoas que poderiam induzir-me à tentação para a vida impura. Dá até vontade de rir quando você escuta isso. Acreditei que a retidão deve orientar todos os negócios. Sabendo que a paciência é tesouro sagrado, nunca me aberei de problemas intrincados para não perdê-la. Convencido de que a paz é um dom celeste, colocava-me à distância de todas as pessoas irritadiças e encolerizáveis, de modo a manter-me em segurança espiritual, e ao fim dos meus dias terrestres, fiz do meu aposento e de meu lar o remanso confortador em deliberada fuga dos homens e dos problemas, a fim de aguardar a morte com a pureza possível. E fixando no funcionário celeste os olhos suplicantes, acentuou: tudo fiz para não ofender o Senhor. O anjo sorriu complacente e objetou com expressão fraterna. Meu amigo, suas afirmativas demonstram-lhe o fino trato espiritual. A cultura, a crença e a vigilância proporcionam um brilho invulgar à sua individualidade subjetiva. Entretanto, suas mãos permanecem apagadas. A passagem aqui, porém, está condicionada à irradiação da luz de que cada espírito possui, em maior ou menor grau, dentro de si mesmo. E afagando o inteligente aspirante, concluiu bondoso: com tanta luz interior no cérebro, que fez em sua passagem no mundo? Foi então que o crente, tão loquaz na exposição dos próprios méritos, baixou a cabeça e entrou em silêncio, começou a pensar. É isso que a gente lembra. Jesus dizia: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Ele estava no meio dos necessitados, não fugia deles, né? Chegamos ao final do nosso programa. Agora vamos ouvir a mensagem do Dr. Zé Antônio, um irmão querido do nosso coração, companheiro que fundou o programa de rádio há muitos anos atrás. Então, que Deus o abençoe e ilumine, que nós possamos absorver todas as lições dele, que são muito, muito, muito instrutivas. A todos, muita paz. Bom domingo. Olá, amigos. Hoje eu vou dividir com vocês um fato muito interessante que vai servir para a nossa reflexão e para um grande aprendizado.
Esse fato se deu há muitos anos, quando o seu Hugo estava entre nós, o nosso querido Hugo Gonçalves, diretor do Lar Infantil Marília Barbosa, do jornal Imortal. Ele que nos iniciou no Espiritismo há 37, 38 anos atrás e que muito carinhosamente nos estimulou ao estudo, ao aprendizado da doutrina dos Espíritos e, acima de tudo, ao trabalho. O lema do seu Hugo é "Vamos trabalhar", sempre foi esse. Naquela época, ele dirigiu o Lar Infantil Marília Barbosa e cuidava do Centro Espírita Allan Kardec, e ele que nos iniciou um grande grupo, várias pessoas. Nós nos tornamos uma equipe de trabalhadores iniciantes que hoje há mais de 30 anos, cada um tem suas tarefas. Nosso Dr. Júpiter, a Tânia tem a Casa do Caminho, nosso grupo tem a Casa do Pão, e cada um foi seguindo sob os auspícios ali, o amparo do seu Hugo, seguindo o seu caminhar, seguindo o seu aprendizado. Certo dia o seu Hugo nos chamou para uma reunião. Sentamos várias pessoas de várias comunidades diferentes de dentro do nosso centro, pessoas de vários ambientes diferentes, e fez uma proposta. Eu gostaria de montar aqui no nosso centro espírita um plantão de passes, porque vocês sabem que eu fico o dia inteiro aqui na casa espírita, no lar, e toda hora vem gente pedir auxílio, vem gente pedir orientação e pedir uma aplicação de passes. E eu tenho estado aqui a maior parte do tempo, mas não é todo o tempo que eu posso estar. Eu gostaria de ter um horarinho em que eu possa sair, cuidar dos meus afazeres, à distância aqui do centro, e gostaria que a nossa casa espírita não ficasse sem ninguém. Então eu queria propor a ideia de nós criarmos um trabalho de passes, que na verdade é um trabalho de orientação, de atendimento fraterno. Vocês se revezariam, cada dia ficaria uma hora por dia, que seja, era o tempo que eu precisaria para cuidar de outros afazeres. E fez a proposta, o nosso grupo aceitou, várias pessoas de diferentes formações, de diferentes culturas inclusive. E aí ocorreu um fato muito interessante, muito curioso, com um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que nos marcou e nos ensinou muito pelo que o seu Hugo fez com esse amigo, que ele passou por esse irmão. Conta esse amigo nosso que no primeiro plantão de passes deles, era uma quinta-feira às 11 horas da manhã, ele tinha pego a quinta às 11 horas. Ele estava lá feliz da vida, uma pessoa muito simples, meia idade, 45 anos de idade, não tinha chegado aos 50. Ele estava lá muito animado para atender as pessoas que iriam procurar o seu Hugo, que não encontrariam o seu Hugo, encontrariam um grupo de trabalho voluntário de pessoas que ali estariam. E quando chega uma senhora muito bem vestida, denotando ser alguém da sociedade de Cambé, da nossa cidade, ela chega, se aproxima e diz, estava ansiosa, bastante ansiosa, e disse para ele assim: "Eu vim aqui para tomar um passe com o seu Hugo." Ele gentilmente comenta, falou: "Olha, o seu Hugo nas quintas-feiras não estará aqui nesse horário. Cada dia da semana estará uma pessoa aqui de plantão para atender as pessoas que procurarem." E a mulher virou para ele e falou assim: "Mas eu quero tomar passe com o espírita de verdade." Ele disse que tomou um banho de água fria naquele momento, porque ele estava iniciando no espiritismo, estavam 2, 3 anos estudando a doutrina espírita e aprendendo o significado dessa imensa transformação moral que o espiritismo nos propõe, e esse trabalho do atendimento fraterno. E o senhor Hugo estava na casa dele, que tem que descer algumas escadarias, chegar lá no lar infantil, a casa dele é ao lado. E ele ficou muito constrangido, a mulher dizendo: "Eu quero tomar passe com espírita de verdade." E ele pediu licença para a mulher e falou: "Vou ver se o seu Hugo está." E desceu. E quando chegou, o seu Hugo estava tomando um cafezinho na cozinha, contou-nos ele. E disse que ele tomava serenamente aquele café. O seu Hugo já tinha 80 anos de idade. E ele conta para o seu Hugo o fato. E o seu Hugo trava um diálogo com ele, que eu, quando me recordei da história que ele contou, eu anotei para não perder a profundidade dos ensinamentos daquele momento. Ele disse que o Silvio olhou para ele e perguntou assim para ele, o plantonista, né? Em que o espiritismo mudou sua vida? Ele, na sua humildade, mas na sua ansiedade de traduzir a sua forma de pensar, ele disse assim: "Olha, Silvio, o espiritismo me ajudou a querer ser melhor. Eu tenho dentro de mim hoje um desejo sincero de ser melhor." Aí o seu Hugo fez uma segunda pergunta: "O que para você
significa ser melhor? E ele respondeu: há duas coisas, senhor: parar de errar e aprender a acertar. Aí o senhor Hugo disse assim para ele: pega o evangelho ali em cima da mesa, o evangelho segundo o Espiritismo, pegue no capítulo 17, sede perfeitos, procure lá o item que está escrito os bons espíritas. Você vai ver que tem um texto longo e lá no fim há uma frase escrita em itálico nas traduções, porque é do francês de Allan Kardec. E ele lê lá naquela frase, né, naquele parágrafo muito bonito que está escrito assim em letras itálicas: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Aí o Sr. Hugo pergunta para ele: meu amigo, transformação moral não é tornar-se melhor? Não é o que você deseja? Ele é, Sr. E dominar suas más paixões não é parar de errar? Não é o que você deseja? Ele falou: Sr. Então você vai lá para a mulher e diz que você é um verdadeiro espírito e aplica o passe. Ele levou o susto com aquela colocação do Sr. Hugo. O Sr. Hugo sorriu para ele e falou: filho, o verdadeiro espírita não é um ser perfeito. O verdadeiro espírita é aquele que Allan Kardec traduz nessas palavras. É aquele que tenta domar suas más inclinações e que procura ser melhor do que sempre foi. Então vá lá e diga para aquela senhora que eu não posso atendê-la nesses dias das 11 horas que eu tirei para resolver problemas pessoais, mas que se ela quiser você pode atendê-la. Então ele conta que ele voltou cheio de uma nova convicção, porque ele sentia que agora ele podia dizer que ele também era um verdadeiro espírita. E ele chegou, disse para aquela mulher, toda enfeitada, toda aprumada, toda arrumada da sociedade da cidade, disse para aquela mulher que o Sr. Hugo não poderia atendê-la, mas que ele estaria à disposição. E ela, transformando-se, provavelmente envolvida nos fluidos, novos fluidos daquele momento, assessorado pelos benfeitores, se pôs muito humilde e disse para ele: então por favor aplique meu passe que eu estou precisando. E ele aplicou o passe, ela foi embora e ele saiu dali profundamente renovado nas suas convicções do que o Espiritismo nos ensina. Grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na Rádio Londrina.